Estão todos bem? O último conteúdo que nós vimos, que também era o último da introdução, que era do número 1 do nosso projeto, nós vimos a justificativa. Hoje nós vamos entrar então no número 2, que é o referencial teórico, revisão de literatura. Vocês receberam esse material digitalizado. Então, revisão de literatura, que também em muitos estudos vocês vão encontrar em teses, dissertações, revisão bibliográfica. Bíblia vem de livros, então atualmente a gente tem sites, etc., onde nós temos teses e dissertações das grandes universidades que já foram apresentadas e foram aprovadas, não é? Foram defendidas. Então, as normas ABNT prescrevem revisão de literatura ou então referencial teórico. Atualmente, pesquisa alguma parte da estaca zero. O que significa isso? Mesmo que ela seja exploratória, de uma situação concreta que você vai investigar, ou então desconhecida, de um dado local, algum pesquisador ou algum grupo em algum lugar do mundo já deve ter feito ou já devem ter feito pesquisas iguais ou semelhantes ou até complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida por vocês. Isso significa que alguém já fez em algum lugar do mundo alguma pesquisa semelhante àquela você vai investigar. Pode ter sido feito com grupos diferentes, com idade, faixas etárias diferentes, isso não importa, mas desde que sejam revistos esses estudos para ter uma certa comparação ou também para dizer que não está descobrindo a roda que na verdade já há muito tempo foi descoberta. A procura dessas fontes torna-se imprescindível para não haver duplicações de esforços, a autoria de descoberta de ideias que já expressas e lugares comuns no trabalho. Bem, depois de verificado o significado de revisão de literatura, nós vamos ver então agora aqui na sequência a definição dos termos. Por que precisamos definir os termos? Para comunicar um fato, fenômeno, ou um fenômeno, obviamente, que vocês já sabem o que significa um fenômeno, nós já vimos lá nos níveis de conhecimento, e se esses fenômenos tiverem uma dúbia interpretação, é preciso defini-lo com precisão. Para a compreensão de todos, então, é muito importante, é necessário especificar termos como temperatura, QI, classe social e assim por diante. Você está trabalhando temperatura elevada acima de 30 graus ou de 100 graus centígrados? Que temperatura é essa que você está trabalhando no seu estudo? Tem diferença? QI, comumente utilizado, fulano conseguiu um emprego em tal lugar, numa repartição, numa instituição, numa indústria, numa empresa, pelo QI. As pessoas pensam, poxa, ele é inteligente, não é? Aí, na verdade, o que é? Quem indica, QI significa quem indica, ultimamente se utiliza muito isso. Porém, quociente intelectual, que é o QI, compreende conceitos de capacidade mental, discernimento, etc. Então, quer dizer, qual é o significado realmente de QI na psicologia, etc., nos estudos científicos? E a classe social? Entende-se a inserção do indivíduo no sistema de produção ou a sua distribuição em camadas
segundo a renda que ele recebe. Os conceitos podem ser, ou melhor, podem ter significados diferentes de acordo com a ciência que os emprega. Cultura pode ser entendida na sociologia e na antropologia como conhecimento literário, conhecimento popular, usos e costumes, etc. Entretanto, para a biologia, entende-se o cultivo de bactérias. Bem diferente. Após, então, a definição dos termos, nós vamos verificar, então, o que significa teoria de base. Quando você vai fazer um estudo, normalmente os orientadores dizem, você precisa ter um teórico. Qual é o teórico que você vai seguir? Bem, pela revisão de literatura, você vai ver o seu estudo cabe na teoria do estudo tal, do autor tal, não é? Então, aí você deverá seguir aquela metodologia, então, daquele autor. Entretanto, na revisão de literatura, nós temos que estudar outros autores também, porque se eu estudo lá no número 4, quando você for interpretar os dados, possivelmente aparecerão resultados que não se adequam, não se encaixam exatamente neste seu método que seu orientador possivelmente te indicou, não é? No início do seu trabalho. Porém, é importante revisar a literatura. E essa teoria de base, você vai verificar se tem algum instrumento validado em nível nacional, internacional, que você vai utilizar, que é importante, tudo bem. Ou então, você vai estudar realmente baseado num determinado método e um determinado teórico. Então, a pesquisa científica tem por finalidade o desenvolvimento de caráter interpretativo dos dados obtidos e que é imprescindível, então, esse desenvolvimento, não é? Correlacionar a pesquisa com o universo teórico, com aquilo que já foi escrito a respeito. Portanto, é necessário, então, optar por um modelo, como falei anteriormente, que ele sirva, então, de embasamento para a interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou levantados durante o número 3, que é a metodologia que você vai utilizar. Por exemplo, um estudo qual tem a relação entre a oferta de sistemas energéticos e a utilização dessas fontes pelas empresas do setor energético, no sentido de beneficiar a população. Na sequência do conteúdo, posteriormente, nós vamos estudar então as referências normativas que fala da citação direta, indireta, da citação de citação, das supressões, etc. Então, para este momento, eu agradeço.